A partir de agora, Plenário em Pauta. O resumo das decisões da Suprema Corte na Rádio Justiça. Plenário em Pauta. Durante o mês de julho, período de recesso do Judiciário, o Plenário em Pauta vai revisitar decisões de repercussão da Suprema Corte nos últimos anos. E no Plenário em Pauta de hoje, vamos relembrar a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou constitucional a exigência de aprovação prévia em exame da Ordem dos Advogados do Brasil para bacharéis em direito exercerem a advocacia. O julgamento foi realizado em outubro de 2011. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso extraordinário que questionava a obrigatoriedade do exame. Vamos acompanhar o voto dos ministros, o debate em plenário e os comentários dos consultores jurídicos da Rádio Justiça. Você fica com a gente durante a próxima meia hora em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno, via satélite para todo o mundo ou na internet pelo endereço www.radiojustiça.jus.br. Acesse também o Twitter, twitter.com/radiojustiça. Rádio Justiça, 10 anos sintonizando os seus direitos. Fique conosco, o Plenário em Pauta começa agora. Entenda a decisão. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram provimento ao recurso extraordinário número 603.583, que questionava a obrigatoriedade do exame da OAB para o bacharel em direito poder exercer a advocacia. Como o recurso teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada a todos os demais casos com pedido idêntico. A votação acompanhou o entendimento do relator ministro Marco Aurélio, no sentido de que a prova prevista no Estatuto da Advocacia não viola qualquer dispositivo constitucional. O recurso foi proposto por um bacharel que colou grau em 2007 na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul. No recurso, ele afirmava que o exame para inscrição na OAB seria inconstitucional porque iria contra os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do livre exercício das profissões. Antes de ouvir trechos do voto do relator, nós vamos cumprimentar e comentar a decisão com o advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Dr. Pedro Lenza. Olá, Dr. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Plenário em Pauta. Rodrigo, como vai? Amigos da Rádio Justiça, é uma grande honra estar presente aqui para falar no programa Plenário em Pauta desse importante julgamento que foi o reconhecimento pelo Supremo da constitucionalidade do exame de ordem. É uma honra, estou à disposição, Rodrigo. Bom, doutor Pedro, hoje nós estamos relembrando o julgamento em que o STF julgou constitucional a realização do exame da OAB. É uma decisão que foi bastante acompanhada aí, eu digo até pela sociedade e pelos estudantes de direito, uma decisão que era bastante esperada, muito embora não tenha sido uma decisão em ADIM, ação direta, e sim num caso concreto, porque este caso concreto certamente ele serviu e está servindo de paradigma para a orientação dos demais eventuais casos que cheguem à justiça. Nós estamos aí nos referindo a uma ação que foi proposta por um bacharel em Direito, ele colou grau em 2007 na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul. E ele, então, entrou com um questionamento discutindo se a exigência fixada em lei nacional, de se ter que prestar o exame de ordem para o exercício da advocacia, e, portanto, a sua inscrição como advogado nos quadros da OAB, se isso seria constitucional. Nós tivemos outros casos, inclusive no estado do Rio de Janeiro, algumas liminares que foram dadas também, dadas até pela Justiça Federal, no sentido de que se dispensaria essa tal inscrição nos quadros da OAB. A grande questão que se colocava era se depois de feito aí 5 anos de faculdade, todo um trabalho, muitos até alegavam de ter tido um gasto bastante elevado na sua formação, se mesmo assim, depois de tudo isso, se deveria passar por mais um exame externo, um exame chamado de ordem, para poder advogar. A grande questão que se colocava era a análise do artigo 5º, inciso 13 da Constituição,
Constituição que diz ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, sustentavam basicamente no 5º inciso 13, liberdade de exercício de profissão, basicamente também no princípio da dignidade, no princípio da igualdade. Diziam que não era proporcional, não era razoável o tal exame de ordem. E esse foi o contexto levado à justiça e enfrentado pela Suprema Corte, que, como você bem colocou, Rodrigo, por unanimidade, na verdade foi 9-0, entendeu que a legislação, o Estatuto da Advocacia, que é a lei que disciplina, a Lei 8.906 de 94, ela está em total consonância com a Constituição. Se pudermos desenvolver mais, eu concordo com a decisão. Acho que o Supremo foi bastante técnico e correto na sua decisão. Doutor Pedro, o senhor retorna em seguida. Agora nós vamos ouvir o relator da matéria no STF, o ministro Marco Aurélio. Durante o voto, ele fez um breve panorama histórico da carreira da advocacia no Brasil. Sabemos que o Brasil já reconheceu o direito de postular em juízo até mesmo a quem não ostentava o bacharelado em direito, figuras denominadas rábulas ou provisionados. Assim o foi na época do Império e no início da República. A prerrogativa de credenciar advogados desprovidos do mencionado grau acadêmico, inicialmente conferida aos tribunais, passou ao Instituto dos Advogados do Brasil e, posteriormente, à Ordem, até ser definitivamente extinta. A exigência da prova de suficiência técnica para a inscrição nos quadros da Ordem surgiu com a Lei 4.215 de 63. Com efeito, o artigo 48.3, inciso 3, do referido diploma, instituiu o requisito de aprovação no exame ou comprovação do exercício do estágio forense para viabilizar o exercício da advocacia. Na regência da Lei 8.906 de 94, o bacharel em Direito podia optar entre o estágio profissional ou a submissão à prova de conhecimentos jurídicos, situação que perdurou provisoriamente até 1996. O ministro Marco Aurélio ressaltou que o Brasil tem quase 4 milhões de bacharéis em Direito e que, sem o exame da Ordem, todos poderiam, em tese, exercer a advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil, em memorial, noticiou que a República Federativa do Brasil possui quase 4 milhões de bacharéis em Direito. Em tese, com a declaração de inconstitucionalidade do exame da Ordem, todos estariam aptos ao exercício da advocacia, embora imperioso descontar os impedidos de fazê-lo, como os juízes. O número parece excessivo frente a outras necessidades experimentadas pela sociedade brasileira, como a de médicos, engenheiros e demais profissionais técnicos, igualmente indispensáveis ao progresso do país. O crescimento exponencial dos bacharéis revela patologia denominada bacharelismo, assentado na crença de que o diploma de Direito dará um atestado de pedigree social ao respectivo portador. Quem sabe fruto da percepção, talvez verdadeira em épocas passadas, de que os referidos profissionais são os protagonistas da ordem política brasileira. O ministro Marco Aurélio disse que o bacharel em Direito muitas vezes não tem a aprovação no exame da OAB, mesmo após 5 anos de faculdade, e que a reflexão sobre esse quadro deve ser de toda a sociedade brasileira. Após 5 anos de faculdade, o bacharel se vê incapaz de ser aprovado no exame de conhecimentos mínimos da ordem, condição imposta para que possa exercer a advocacia e, com esta, prover a própria subsistência.
A alegria do momento transmuda-se em drama pessoal. A reflexão sobre essa realidade cabe não só ao Supremo, mas também à sociedade brasileira. O relator Marco Aurélio argumentou que determinadas profissões, sem a capacitação técnica necessária, podem gerar danos à coletividade. Certas profissões, como as de médico, engenheiro, arquiteto, se exercidas por pessoas despidas das qualificações técnicas necessárias, podem resultar em graves danos à coletividade. Foi essa lógica que conduziu à imposição de pena privativa de liberdade para o exercício ilegal de profissão, conforme o artigo 47 da Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941. Nesse sentido, já proclamou o congênere alemão: a liberdade de exercer uma profissão pode ser restringida na medida em que considerações racionais de bem comum o façam parecer adequado. Por fim, o ministro Marco Aurélio afirmou que o exame da OAB está alinhado à realidade brasileira. Consigno que o exame da ordem atesta conhecimentos jurídicos, o que o faz congruente com o fim pretendido, o de proteger a sociedade dos riscos relativos à má operação do direito. O quadro social antes descrito revela a adequação da exigência do exame da ordem à realidade brasileira. Dr. Pedro, nós ouvimos trechos do voto do relator, o ministro Marco Aurélio, que considerou constitucional a exigência do exame da OAB. Importante destacar aqui, Dr. Pedro, a reflexão que ele propõe no sentido que o Brasil forma um número grande de bacharéis em direito e muitos não se mostram aptos a realizar um exame de conhecimentos dito básico para o exercício da profissão, como é o exame da ordem, segundo afirmou o próprio ministro relator Marco Aurélio. Realmente, o número de pessoas que se formam em direito é um número muito grande. É um número, eu até não tenho esse levantamento, mas é algo interessante para se fazer, quanto isso representa dentre as outras profissões. Mas é um número elevadíssimo e eu que tenho aí há alguns anos já trabalhado na questão dos concursos públicos, ministrado aula para esses candidatos, eu vejo realmente a dificuldade que está sendo hoje o exame de ordem. Mas à época, quando saiu a decisão, até me manifestei publicamente, que via ali não como uma decisão, uma derrota dos bacharéis em direito, mas eu via a decisão do Supremo como uma vitória, acima de tudo, dos bacharéis em direito. Isso foi uma grande vitória, o reconhecimento da exigência de um exame de ordem, o fortalecimento da carreira. Eu digo carreira no sentido amplo, me entendo dessa forma, mas eu vejo com muito bons olhos essa decisão, uma decisão que está de acordo com a Constituição, fortalece a advocacia, fortalece a carreira daqueles que querem seguir a advocacia público-privada, e esse número de pessoas que se formam e não conseguem aprovação, de fato reflete um problema que é um problema das instituições de ensino de hoje. Nós vemos aí realmente uma dificuldade na aprovação do exame, que é um exame, eu digo, bastante difícil. Eu não vou dizer que o exame de ordem não é difícil, eu até vou dizer eu que estou acompanhando ao longo de vários anos aí e sou professor nesse mundo dos concursos. Eu digo que o exame de ordem, em alguns momentos, em algumas questões, é mais difícil do que diversos concursos que se vê por aí de promotor, de membro, de juiz de direito. Eu vejo que algumas questões de segunda fase exigem um conhecimento bastante profundo, e o bacharel que achar que não tem que estudar, que vai passar, isso é uma ilusão. Mas isso não significa que eu vou ter que me preparar para esse exame como se fosse o exame da minha vida. Eu acho que aquele que entrou na faculdade, tomou consciência de que ele tem, dali a 5 anos o exame, ele tem que desde o início estar estudando, se preparando. E se ele fizer a sua parte, se ele estudar direito, eu acredito que ele tem chance muito grande de passar. Então, é uma tomada de consciência, me parece.
O bacharel tem que levar muito a sério a sua faculdade. Ele tem que entrar sabendo que ele vai ter que passar pelo exame de ordem, senão vamos ter que reconhecer a sua formação, os seus 5 anos não vai servir para nada. Eu tenho que ser muito claro, muito direto. Eu tenho aqui a convicção de que aquele que se formou em direito, mas não passou no exame de ordem, ele vai estar rasgando os 5 anos da sua vida. Ele precisa passar no exame de ordem. Por isso ele tem que se preparar, tem que levar a sério a sua faculdade. E fazendo a sua parte, ele vai conseguir passar. O número é muito grande, mas não é impossível passar. Aliás, é esperado que se passe no exame de ordem. É esperado que termine a faculdade e consiga a aprovação. Dr. Pedro Lenza, agradeço a sua participação até aqui. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos repercutir o voto dos ministros que, por unanimidade, seguiram o relator Marco Aurélio para considerar constitucional o exame da OAB para bacharéis em direito exercerem a advocacia. Fique conosco, o Plenário em Pauta volta em seguida. Estamos apresentando Plenário em Pauta. Agora você pode acompanhar as principais notícias em áudio do Supremo Tribunal Federal na internet pelo microblog Twitter. Para seguir o novo perfil da Rádio Justiça, acesse twitter.com/Rádio Justiça e fique por dentro das decisões do STF e do Judiciário de todo o país. Voltamos a apresentar Plenário em Pauta. Estamos de volta com o Plenário em Pauta, momento em que repercutimos decisões da Suprema Corte. Participe, mande um e-mail para radiojustiça@stf.jus.br. Entenda a decisão. E no programa de hoje estamos relembrando o julgamento em que o STF julgou constitucional a exigência de aprovação prévia em exame da Ordem dos Advogados do Brasil para bacharéis em direito exercerem a advocacia. Neste segundo bloco, nós vamos acompanhar o voto dos ministros que acompanharam de forma unânime o relator ministro Marco Aurélio. Mas antes eu chamo mais uma vez a participação do advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Dr. Pedro Lenza. Bom, Dr. Pedro, os ministros que acompanharam o relator, eles reforçaram a importância da fiscalização que é feita pela OAB. O que a ordem está fazendo é regulamentar, na verdade exercer uma fiscalização que está autorizada pela lei, e eu diria, acima de tudo, que decorre da Constituição. Essa fiscalização é uma fiscalização esperada pelo Constituinte. E vou dizer por quê, Rodrigo. Porque o artigo 5º, inciso 22, aliás, corrigindo, o artigo 22, inciso 16, diz que compete à União legislar sobre as condições para o exercício da profissão. Então, quando vem a legislação federal e exige para o exercício da profissão de advogado que se passe no exame de ordem, nós estamos cumprindo o 22, inciso 16. A lei definiu critérios e me parecem razoáveis esses critérios. Além disso, não podemos nos esquecer que a Constituição elevou a advocacia a um grau bastante destacado. O artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Sem advogado não se faz justiça, nós sabemos disso. Então, portanto, a carreira tem que ser fiscalizada, ela tem que ter controle. Não é qualquer pessoa que vai poder mexer com a vida das pessoas, com o patrimônio, com o relacionamento. A carreira da advocacia, ela é extremamente importante. E é por isso que eu digo, a decisão fortalece a advocacia, fortalece a carreira, Rodrigo. Então, vejo como sendo algo bastante ponderável. O Supremo decidiu bem nessa questão. Então vamos ouvir os ministros que acompanharam o relator Marco Aurélio. O ministro Luiz Fux lembrou jurisprudência da Corte no que tange à Ordem dos Advogados do Brasil. Muito embora a OAB seja uma entidade privada,
A jurisprudência aqui já destacada pelo ministro Marco Aurélio reconhece já muito a sua posição constitucionalmente privilegiada, exatamente no mesmo aresto que Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio citou, na DI 3026 da relatoria do ministro Eros Grau, a quem tive a honra de suceder nessa cadeira, quando Sua Excelência fez encartar na ementa o seguinte: a Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Item 7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas, mas possui também finalidades institucionais. A ministra Carmen Lúcia reforçou as possibilidades que a carreira do direito proporciona, mas lembrou que as faculdades formam bacharéis e não advogados. Era preciso chamar atenção para a circunstância de que faculdades de direito formam bacharéis, não formam advogados. E que essa formação é uma formação extremamente positiva, leva a várias oportunidades, a muitos caminhos. As faculdades de direito são uma das faculdades que mais propicia condições a que as pessoas tenham exercício de trabalhos, ofícios ou profissões diferenciadas, haja vista a própria carreira, as próprias carreiras públicas e mesmo na iniciativa privada, o que quer que seja. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que a Constituição destina à OAB a exclusividade para fazer a seleção e disciplinar a carreira de advocacia no Brasil. A União, com base na competência que lhe outorga a Constituição, no artigo 22, inciso 16, ao regular o exercício da profissão de advogados, permitiu que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados o fizesse mediante provimento, exatamente para atender às situações cambiantes de cada momento histórico que esta corporação enfrenta, como bem salientou a ministra Carmen Lúcia. Por que isto? Porque, exatamente, no artigo 44, que a ministra Carmen Lúcia trouxe à colação, no inciso 1º, assinala-se que compete à OAB promover com exclusividade, dentre outros fins, a seleção e a disciplina dos advogados na República Federativa do Brasil. Ou seja, atribuiu-se à Corporação dos Advogados determinadas obrigações, determinadas atribuições, determinadas competências. Evidentemente, quando o legislador atribui a este órgão, que é um órgão estatal ou de colaboração com o Estado, determinadas atribuições, é preciso também compreender que implicitamente lhe outorgou os meios. E os meios são exatamente estes, são as provas que se faz periodicamente, provas essas, diga-se, absolutamente objetivas e impessoais, que são elaboradas por profissionais isentos e especializados nos respectivos ramos de direito. O ministro Aires Brito destacou que o fato de haver na Constituição Federal 42 menções à advocacia, à OAB e ao Conselho Federal da OAB mostra a importância da advocacia como intermediário entre o cidadão e o poder público. Para entrar, para fazer jus ao título, ao diploma, ao grau de bacharel, faz-se um vestibular e faz-se também um curso visando ao bacharelado. Agora, para obter esse plus, disse bem o presidente da OAB, Ofi Cavalcante, para alcançar o plus do exercício profissional, é preciso fazer o exame de ordem. E a lei habilita a Ordem dos Advogados a promover esse concurso, estabelecendo alguns marcos regulatórios que são próprios, disse o ministro Marco Aurélio, do poder de polícia das profissões, no caso exercido pela OAB. Aliás, nenhum conselho federal no Brasil, nenhum, mereceu da Constituição uma referência sequer, enquanto a realidade advocatícia dos advogados, da OAB, do próprio Conselho, já disse isso, essa realidade mereceu 42 referências explícitas da Constituição. O ministro Gilmar Mendes explicou que o exame da OAB não afeta o princípio da proporcionalidade.
e que o sistema brasileiro é bastante flexível em comparação a outros países. Nós estamos diante de uma situação de reserva legal qualificada e que há justificativas plenas para que, nesses casos, pelas razões todas que já foram adiantadas, haja esse tipo de controle. Por outro lado, tal como já foi amplamente demonstrado no voto do ministro Fux, não há lesão ao princípio da proporcionalidade. Pelo contrário, e até em relação a outros sistemas, o sistema brasileiro, e é bom que até assim seja, e tendo em vista a abertura, é bastante plástico, é bastante flexível. Se nós lembrarmos, por exemplo, que no modelo alemão, do chamado exame de Estado, há apenas 2 oportunidades de se fazer o exame, vamos ter que ver que o modelo não é radicalmente pensado para restringir o exercício profissional. Por fim, o decano Celso de Mello ressaltou que a escolha da profissão é livre, mas que se deve observar a capacidade técnica e a capacitação profissional. Se o cidadão é livre para escolher qualquer profissão, não é menos exato que essa escolha é individual. Para concretizar-se, deve observar as condições de capacidade técnica e os requisitos de qualificação profissional ditados por exigências que objetivem atender e proteger o interesse geral da coletividade. Esse é o parâmetro que deve pautar a atividade normativa do Estado na especificação, na regulamentação profissional. Bom, doutor Pedro, nós ouvimos os ministros que acompanharam de forma unânime o relator Marco Aurélio para julgar constitucional o exame da OAB para bacharéis em Direito. Os ministros defenderam que determinadas profissões que possam influenciar ou gerar algum tipo de dano coletivo, como é o caso da medicina, da engenharia e, claro, da advocacia, é preciso ter essa fiscalização que você comentou, doutor Pedro. Mas a OAB é a única, por exemplo, que realiza um exame desse tipo. Realmente existem profissões e profissões, como Rodrigo você bem coloca, e o Supremo realmente ponderou. Eu vou lembrar algumas situações de decisões do Supremo, que eu acho que tem tudo a ver com o tema proposto. Nós vamos podendo lembrar aqui a questão dos jornalistas. Sim. O Supremo entendeu que a exigência do diploma de jornalista não estaria de acordo com a Constituição. Entendeu que essa questão ela feriria até a liberdade de expressão e assim decidiu. A questão dos jornalistas foi uma questão muito importante, porque muitos exercem essa liberdade de profissão sem ter feito o curso de jornalismo. Outra questão decidida foi a profissão de músico. O Supremo entendeu que não se pode exigir que aquele que quer ser músico tenha que estar ligado a um exame, ou faça um exame, ou ligado aí a um conselho. Isso foi tudo resolvido pelo Supremo. Então, o que a gente vê com esses dois precedentes e com a questão dos exame de ordem é que o Supremo ponderou a profissão. Ele destacou e entendeu que a profissão de advogado é uma profissão diferenciada. Como você bem colocou, existem profissões que não precisam passar pelo exame. O CREA, não existe o exame do CREA, não existe CREA, não há o exame tal do CREA, não há. A pessoa se forma e já pode exercer a sua profissão. Eu lembro o meu irmão é dentista, o João é dentista, ele foi à sua colação de grau, eu observei ele subindo no palco e aí voltou a cadeira e perguntei: o que é esse papel que você tem na mão? É o meu CRO. Falei: como assim? Você não tem o exame do CRO? Não tem. Então, a legislação, ela destacou algumas profissões e entendeu que deve haver uma fiscalização. Então, é aqui o ponto, como você retoma e a gente aprofunda de novo, para a legislação, não diria para o Supremo. Essa foi uma opção da legislação. A carreira, vou dizer carreira nesse sentido amplo de advogado, tem que ser fiscalizada. Como a gente lembra, o artigo 5º, inciso 13, é uma norma de eficácia contida. Isso quer dizer, o 5º 13, ele traz uma regra de eficácia plena, mas ele permite uma contração, uma restrição nos termos da lei. Não é a Constituição que obriga o bacharel a prestar o exame de ordem, é a lei
que fixou. Então, acima de tudo, foi uma decisão política do parlamento que entendeu que é preciso prestar o exame de ordem e fixou nacionalmente essa exigência. Então, veja, Rodrigo, há um reconhecimento normativo, político, pelos representantes do povo, de que aquela profissão tem que ser fiscalizada. E esse reconhecimento entendeu o Supremo, que é o intérprete da lei, da Constituição, como sendo razoável e proporcional. Então, vejo sim como sendo bastante adequada a decisão do Supremo. Há um fortalecimento da carreira. Os meus alunos do Brasil entendam que, acima de tudo, o que se tem ali é um fortalecimento da carreira da advocacia. Eu diria que nós devemos sair felizes com a decisão do Supremo e não revoltados. O Supremo está fortalecendo, está destacando a carreira da advocacia e está exigindo um mínimo para o exercício dessa profissão. E, claro, aquele que não se preparar, que não levar a sério o seu curso, vai estar rasgando dinheiro, vai estar jogando o seu tempo fora. Ele tem que levar muito a sério. Isso é um recado que eu deixo para os nossos amigos que nos ouvem, que estão fazendo o curso de Direito. Levem a sério a faculdade. Comecem a estudar ontem. Se preparem. É uma carreira fantástica, mas que exige muita seriedade. A gente mexe com a vida das pessoas, a gente mexe com o patrimônio das pessoas, a gente mexe com a felicidade ou com a tristeza das pessoas. Então, o advogado, ele é indispensável para garantir isso tudo. E, portanto, dada a seriedade, sem desprestigiar qualquer outra carreira, mas já que o legislador entendeu assim, vamos levar a sério a nossa profissão e vamos nos preparar. A advocacia é uma carreira brilhante, uma carreira linda e que agora sai fortalecida. Então, portanto, vejo com muito bons olhos essa decisão do Supremo. Eu não tinha como pensar de outra forma. Acho que o Supremo decidiu bem nos termos da lei, nos termos da Constituição e, portanto, é bastante plausível o entendimento da nossa Suprema Corte. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua participação. O Plenário em Pauta de hoje fica por aqui. Obrigado também a você, ouvinte da Rádio Justiça, que nos prestigia com a sua audiência. Temos um próximo encontro marcado na terça-feira, neste mesmo horário. O Plenário em Pauta tem a edição, redação e apresentação de Rodrigo Serpa. A participação do advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Dr. Pedro Lenza. Os trabalhos técnicos foram de Júlio César da Glória. A coordenação de jornalismo é de Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenário em Pauta. O resumo das decisões da Suprema Corte na Rádio Justiça.